Olá, alunos. Vamos falar hoje sobre fenômenos da ondulatória. Falaremos sobre fase, interferência e também sobre ondas estacionárias. Estamos na apostila número 4, aula 67, fenômenos da ondulatória, página 125. Então, primeiramente, o que vem a ser a fase de uma onda representada pela letra grega φ. Então, fase representa a interferência ou o modo como a onda vai interferir em determinado ponto. E essa representação é obtida através de um valor angular, e esse valor angular está relacionado com o movimento circular. Então, fase de uma onda é a representação do comportamento de um ponto a partir da associação a um ângulo de um movimento circular. Então, temos diferenças de fase. Então, tem um aspecto de uma onda, determinados pontos. Então, cada ponto vai ter a sua fase. Então, a diferença de fase será a fase de um menos a fase do outro. Então, a diferença de fase entre o ponto A e o ponto B, então, eu vou relacionar com o comprimento de onda. Então, eu sei que um comprimento de onda representa uma oscilação completa, e essa oscilação completa no meu círculo aqui representa um ângulo de 2π radianos. Então, o que nós temos aqui? Do ponto A até o ponto C, eu tenho essa distância representa o comprimento de onda. Até o ponto B, eu tenho metade do comprimento de onda. Então, eu sei que um comprimento de onda está relacionado com um ângulo de 2π radianos. Metade do comprimento de ondas, eu terei uma diferença de fase de π radianos. Sempre que a diferença de fase for o número ímpar de número de π radianos, nós teremos uma oposição de fase. E sempre que essa diferença de fase for o número par de π radianos, teremos esses pontos em concordância de fase ou em fase. Então, entre o ponto A e C, eu tenho um comprimento de onda, e esse um comprimento de onda está relacionado com um ângulo de 2π radianos. Entre o ponto B e C, então o que eu faço? Do ponto B até esse ponto aqui, eu tenho um comprimento de onda. Até o C, eu tenho metade do comprimento de onda, que eu relaciono com um ângulo de π radianos, que também estará em oposição de fase. Entre o ponto A e o ponto D, eu sei que do A até o C eu tenho um comprimento de onda, até o B eu tenho metade do comprimento de onda, e até o D eu tenho metade da metade. Então, tinha 2π radianos, metade π, então entre A e D eu tenho a diferença de π sobre 2 radianos. Interferência de onda. O que vem a ser interferência de onda? É o cruzamento de duas ondas em determinado ponto, e a influência de cada onda a influência de cada onda sobre esse ponto vai ser sobreposta. Então, temos que a interferência de ondas é o encontro de duas ou mais ondas, proporcionando nesse ponto a sobreposição das suas variações do movimento desse ponto. Então, a interferência ela pode intensificar essa variação na posição do ponto, que eu teria uma amplitude maior, ou pode ser diminuída, onde eu tenho interferência menor. Quando que ocorre a intensificação? Sempre que eu tiver essas ondas em concordância de fase, eu tenho que meu aspecto resultante aqui dessa interferência é a amplitude da primeira mais a amplitude da segunda. Então, a amplitude resultante é uma amplitude maior do que aquela originada pela onda 1 ou pela onda 2. No entanto, as ondas podem incidir em um ponto com diferença em oposição de fase. Quando eu tenho oposição de fase, eu também vou ter a somatória dessas influências. No entanto, uma vai ser negativa, a outra positiva. Então, eu tenho uma influência menor, uma amplitude menor do que a amplitude se eu tivesse apenas uma onda circulando nessa corda. Então, eu sei que essa interferência ela pode intensificar essa variação da elongação, aumentando ou diminuindo. Isso é dito como interferência construtiva, ocorre quando ondas encontram em concordância de fase em um determinado ponto do nosso lado esquerdo. A interferência destrutiva ocorre quando as ondas encontram-se em oposição de fase em um determinado ponto,
é o que ocorreu aqui no nosso exemplo da direita. Interferência de ondas bidimensionais. Lembrando que ondas bidimensionais, um exemplo delas é as ondas que ocorrem em superfície da água, e a nossa diferença de fase inicial. O que é a diferença de fase inicial? É a diferença devido ao momento que a onda começou a se propagar. Então, como nós vamos identificar essa diferença de fase inicial? Vamos associar ao período. Um período é o tempo necessário para que a onda execute uma oscilação completa, e essa oscilação completa está relacionada a 2π. Um intervalo de tempo ΔT, que é a diferença entre os momentos que as ondas começaram a se propagar, vai originar uma variação de fase ΔΦ0. Multiplica-se, inclui, isola ΔΦ0. Nós temos que a variação de fase inicial é a variação do tempo, a diferença do tempo de início das ondas, dividido pelo período, multiplicado por 2π. Além da diferença de fase, nós temos a diferença de fase referente ao caminho percorrido por essas ondas. Então, novamente, eu vou associar essa diferença de caminho, por exemplo, aqui o S1 e o S2. Então, eu tenho, e quando eu tenho um comprimento de onda relacionada a 2π, a uma fase de 2π ou uma diferença de fase de 2π, quando eu tenho uma diferença de caminho de ΔS, me proporcionará uma diferença de fase ΔΦ1. Multiplica, inclui, isola ΔΦ1, então ficou ΔΦ1 é igual a ΔS vezes 2π dividido pelo nosso comprimento de onda. Então, além do momento inicial do caminho, nós também temos uma diferença de fase referente à reflexão que pode ocorrer em uma dessas ondas. Então, quando eu tenho uma diferença de fase em virtude da reflexão, eu tenho uma diferença de fase igual a π radianos. Em que é a minha diferença de fase total? É a somatória da diferença de fase inicial, mais a diferença de fase devido ao caminho, mais a diferença de fase em virtude da reflexão. A minha defasagem total é o φ0 mais φ1 mais φ2. Ondas estacionárias. O que vem a ser onda estacionária e ressonância? Toda a estrutura tem suas moléculas vibrando. Se vibram, tem uma determinada frequência de vibração. E essa frequência de vibração da estrutura interna de qualquer objeto é chamada de frequência de ressonância. Quando uma onda age nesta estrutura com uma frequência que é igual à frequência de ressonância, nós temos ondas estacionárias. Ela pode ser igual ou múltipla, é o que nós temos aqui. Ó. Nesse aspecto, nós temos uma onda estacionária e a frequência de oscilação da corda é igual à frequência de ressonância. No exemplo da figura 2, nós já temos um múltiplo da frequência de ressonância e assim sucessivamente, por B, por C, e assim aumenta. Então, velocidade da onda numa corda. Quais são os fatores que influenciam a velocidade da onda na corda? Então, nós temos que a velocidade vai ser a raiz quadrada do modo como essa corda está sendo tracionada, dividindo pelo μ, que é a densidade linear. O que é a densidade linear? É a massa dessa corda dividido pelo seu comprimento. Pessoal, dividimos essa aula em duas partes. A primeira teórica, a explicação do conceito. E na próxima realizaremos os exercícios, tá bom? Até mais!